Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. Eu saí raspando a Kombi naquilo ali, foi uma coisa assustadora. De vez em quando eu lembro assim, um pouco mais visualmente disso e dá um arrepio na espinha. Por quê? Porque nós estávamos há 4 meses de uma suposta ida para os Estados Unidos, onde eu iria estudar. Contra os prognósticos iniciais, nós tínhamos uma filha que já tinha feito com que um missionário dissesse para minha esposa: vocês não vão para os Estados Unidos. Nada como uma palavra encorajadora de um homem espiritual. E ainda por cima, além da filha, teve o acidente. Naquela altura, o dano era de tal monta que eu precisaria trabalhar vários meses para pagar um carro que nem valia a pena consertar, para falar a verdade. Quando eu estava lá, me recuperando da queda no chão da rodovia, do outro lado, voltando de uma campanha evangelística com o seu Haroldo, em algum lugar da Baixada Santista, vinha um grupo de alunos da escola. Eles pararam do outro lado, porque estava todo mundo parando para ver a Kombi espetada na goiabeira, e, graças à sua inconfundível cor mostarda, eles disseram: é a Kombi do acampamento. E atravessaram e me viram lá, já mais ou menos recuperado, já tinha encontrado o óculos, que foi um grande milagre, e eles perguntaram: o que aconteceu? Você está bem? Está tudo ok? Eu falei: não, eu estou bem, mas eu preciso ir para São Paulo, chegar em São Paulo, entregar o meu trabalho. Naquela época não tinha nada de internet, nada disso, tudo era feito no papel, tinha que ser entregue no papel. E vocês podem tomar conta da Kombi aqui, porque eu preciso ir, eu não tenho como não entregar isso hoje, se eu quero que a minha família coma o resto do mês. Era um serviço de tradução, na verdade era a primeira edição da Bíblia Viva em português. Eu estava trabalhando com a editora Mundo Cristão, preparando essa Bíblia, parte dessa Bíblia. Aquilo tornou a nossa ida para os Estados Unidos altamente inviável. Eu, na época, mais do que hoje, era uma pessoa que desistia facilmente dos seus projetos. Então eu já estava pronto a jogar a toalha. E chegar em casa e contar para a esposa que bati o carro e agora estou devendo 3 meses de salário. Antes de 4 meses de ir para os Estados Unidos, a gente tinha que levantar o dinheiro para passagem, para ir para lá e tudo mais. Eu estava bem desanimado. E olhando para as circunstâncias, eu pensava: Deus não vai nos tirar dessa. Mas Ele tirou. Ele tirou porque, como aconteceu com Elias, aconteceu comigo também. Nós ainda não tínhamos aprendido, eu pelo menos não tinha aprendido sobre a imprevisibilidade de Deus. Essa palavrinha é muito comprida, né? Imprevisibilidade. É como o tempo em certas regiões do nosso planeta. Uma delas fica 50 quilômetros ao sul daqui, né? São Paulo. Sabe, sai cedo de manhã em São Paulo, você tem que ir preparado para enfrentar as 4 estações num dia só. Não necessariamente na mesma ordem cada vez. A cidade onde nós moramos, nos Estados Unidos, Dallas, também era assim. Tem um ditado famoso lá: se você não gosta do tempo em Dallas, espera um pouco. É só uma questão de esperar. Vai mudar. Nós já tivemos, eu lembro, queda de temperatura assim, da ordem de 20 graus num dia só. A questão de 1h30, o vento mudou do sul para o norte, estava lá batendo queixo porque saiu só de camisa. Imprevisibilidade, a qualidade de não ser previsível. Agora, isso é mais um problema nosso do que um problema de Deus. Porque Deus não é diferente a cada dia. Ele é o mesmo. É a nossa incapacidade de percebê-lo que o torna, entre aspas, imprevisível. Então não é um problema de Deus, é um problema nosso. Mas Elias enfrentou essa questão. Ele, depois de ter visto as coisas que Deus fez,
Quando chega no capítulo 19, ele de repente tem um desses brancos teológicos assim, gigantes. Ele já havia feito parar de chover, já havia recebido comida dos corvos, já havia multiplicado o azeite e a farinha da viúva, já havia feito o fogo do céu cair, já havia anunciado chuva quando não tinha nenhuma nuvem no céu, sem contar o fato que ele correu à frente da carruagem de Acabe. Isso aí é um ritmo que nem o Usain Bolt é capaz de imprimir às suas pernas. Mas chega no capítulo 19 e a gente lê o seguinte: Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então o Acabe foi dar o relatório lá. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Esse foi o e-mail que ela mandou para o Elias. Prepare-se para ter a sua cabeça separada do resto do seu corpo. Mas interessante o que ela fala. Ela não simplesmente fez uma ameaça. Ela invocou alguém como autoridade para a sua ameaça. E é justamente aí que deu branco no Elias. E é justamente aí que a gente muitas vezes tropeça e cai, porque nós nos esquecemos do que Deus já fez. E nós nos esquecemos do que Deus normalmente faz. Olha só. Façam-me os deuses como lhes aprouver. Que deuses? Que deuses? Aqueles lá da montanha do Monte Carmelo? A esposa dele, cujos profetas Elias também mandou matar? Essa ameaça era totalmente vazia. Essa ameaça não tinha qualquer substância. Quando ela invoca os deuses, ela está declarando a sua própria falência. Mas dá uma ziquezira no Elias, ele de repente fica pensando: eu estou correndo o risco de sofrer o mesmo tipo de morte que eu dei àqueles profetas, e os profetas do Senhor que foram antes de mim, que Jezabel mandou matar. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. E chegou a Berseba. Então ele correu, não sei quanto ele correu, mas ele viajou pelo menos uns 60 quilômetros para o sul e ali deixou o seu moço. Quer dizer, o seminarista que estava lá carregando a mala dele. Ficou ali esse que tomava conta da bagagem de Elias. Ele falou: fica aqui porque eu tenho que ir mais adiante. Nesse contexto aqui, é que Elias iria descobrir, como você e eu vamos precisar descobrir, que Deus está conosco não só nos momentos de glória, não apenas nas experiências do Monte Carmelo, não apenas na hora em que chove quando a gente manda, mas também nos momentos de aparente derrota. Porque Elias saiu dessa experiência pensando que Jezabel que estava apitando o jogo. E não era. Não é Jezabel que apita o jogo, torcida brasileira. É Deus. E se Deus está apitando o jogo, não importa que deuses os seus inimigos invoquem. Porque quem manda no campo é o juiz. Elias vai embora. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, versículo 4, caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Agora, isso pode parecer uma declaração muito piedosa da sua incapacidade espiritual. Mas no fundo Elias estava fazendo charminho com Deus. No fundo ele estava querendo: Deus, passa a mão na minha cabeça que eu estou tristinho. Me dá um colinho. Eu mereço. Agora, que ele não era melhor do que os pais dele, não era lá grande coisa. Porque os pais dele, puxa vida, era a geração que permitiu que tudo aquilo tivesse acontecido em Israel. Mas ele está diante de Deus fugindo da raia.
Ele está dizendo, Deus, se a vida é passar de uma crise para outra e sofrer ameaça, eu não quero mais brincar, eu não quero mais jogar. É melhor sair de campo derrotado, mas ainda com a capacidade de escolher o meu destino. Deus dá uma canja para Elias. Deus não diz nada. Ele manda um anjo e dá para Elias comida. Um pão cozido sobre pedras em brasa. Onde é que arranjou essas pedras em brasa? A gente não sabe. Uma botija de água. Dieta macrobiótica aqui. Comeu, bebeu e dormiu de novo. Está parecendo alguns de vocês. Para não dizer alguns de nós. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Nós não sabemos aqui o caminho ainda. Só Elias é que sabe, mas o anjo sabe. Levantou-se, pois, comeu e bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Por que Elias foi para Horebe, pessoal? Será que Deus não podia falar lá em Berseba? Será que Deus não podia falar em Samaria? Por que ele precisava andar 1 mês e 10 dias para chegar até onde chegou? Mesmo com esse pão biônico aqui que o anjo deu para ele. A minha leitura disso aqui é que Elias vai a Horebe, ou ao Sinai, para cobrar de Deus. Como eu disse na semana passada, para botar Deus contra a parede. Para dizer, Deus, o Senhor tem que terminar essa obra. O Senhor tem que remover essa mulher, porque ela continua dando as cartas lá em Israel. Ela continua sendo a juíza do jogo. Versículos 9 e 10. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? É sensacional, né? Deus é impressionante. Deus não precisava da informação de Elias, mas Elias precisava da informação de Elias. O que você está fazendo aqui? Você está fora do seu território. Isso aqui é o território de Moisés. Não é o seu território, Elias. Na minha cabeça, eu acho que Elias queria alguma coisa tipo um novo Moisés. Lembra quando Israel pecou? Fez aquela bagunça toda, adorou, fez aquela promiscuidade, tudo aquilo lá. E Moisés foi lá reclamar com Deus. E Deus falou para Moisés, olha, tudo bem, sai da frente que eu resolvo esse caso. Me deixa, só me deixa. Eu acabo com essa raça toda e começo um outro povo com você. E Moisés falou, não é por aí, Senhor. É difícil a gente entender isso, tudo que aconteceu nesse processo. Eu estou falando em linguagem bem nossa, né? bem de gente. Os seus inimigos iriam zombar, porque o Senhor tirou o povo do Egito, mas não conseguiu levar onde ele queria levar. E Deus atende à intercessão de Moisés e salva o povo. Eu acho que Elias quis chegar lá da mesma maneira. E se eu não estiver lendo demais nas entrelinhas aí, se Deus tivesse feito para Elias a mesma proposta que fez para Moisés, ele ia dizer, tá legal, Senhor, entra em campo e acaba com a raça, que eu estou aqui esperando a minha oportunidade de recomeçar essa nação. Junto com o Senhor, eu e o Senhor. De qualquer maneira, ele chega lá e ele lê o seu currículo vitae. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, de fato tinham deixado. Derribaram os teus altares, de fato tinham derrubado. Mataram os teus profetas à espada. Aí ele diz, e eu fiquei só, coitadinho de mim, e procuram tirar minha vida. Quer dizer, ele volta àquela ideia de que ele está sozinho no mundo. Deus, o Senhor devia estar muito feliz porque me tem como o único que é fiel. Vamos começar de novo. Eu estou aqui, é só o Senhor dizer. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor. E aí vem a descrição daqueles fenômenos meteorológicos, atmosféricos, geológicos. E um grande e forte vento fendia os montes. Levantava as pedras assim e voava. Ontem, a última imagem do Jornal das 10 foi uma tempestade de areia chegando sobre a cidade de Phoenix, no Arizona.
E eu fiquei pensando que eu não ia mais reclamar quando um carro passasse a 50 por hora na frente da minha casa levantando poeira. Esse vento aqui não levantava poeira, não, levantava pedra. Impressionante. Depois do vento veio um terremoto. Mas o Senhor que não estava no vento também não estava no terremoto. Mas tem que entender isso aqui, não é que Deus não estava ali. A manifestação de Deus não estava ali. A manifestação pessoal de Deus não estava ali, apesar do poder de Deus estar ali. Tanto no vento, quanto no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, que era um símbolo da presença de Deus. Mas o Senhor também não se manifestou pessoalmente no fogo. E depois do fogo, um sissi, um sussurro, tranquilo e suave. E Elias ouve aquela tênue brisa que mal mexe as cortinas da capela. Quando Elias ouviu, mal ouviu, ele envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e disse: que faz aqui, Elias? De novo a pergunta. E é interessante porque quando Deus pergunta: o que fazes? Ele responde: eu tenho sido. Que raio de resposta é essa? Se você desse uma resposta dessa na minha prova, não tinha jeito, era zero mesmo. Eu estou perguntando o que você está fazendo e você diz: eu sou. São duas categorias diferentes. Aparentemente, Elias não tinha estudado lógica o suficiente para resolver essa questão, mas ele repete a resposta. Tenho sido em extremo zeloso. Perceberam a diferença? Da primeira vez ele diz: tenho sido zeloso. Na segunda vez ele diz: tenho sido em extremo zeloso. Ah, método de estudo bíblico, Marcelo. Essa matéria continua sendo a matéria mais crucial do SBPV. Não tem exegese, não tem teologia, não tem nada disso. Método de estudo bíblico. Tenho sido zeloso. Tenho sido extremamente zeloso. Elias estava com um caso agudo de autocomiseração associado com uma imagem exagerada de si. Aliás, essas duas coisas vão sempre juntas. Autocomiseração geralmente é fruto de uma imagem exagerada de si, ou dos seus direitos, ou das suas capacidades. E quando isso acontece dentro do ministério, a crise que Elias enfrentou é a nossa crise também. Nós somos vítimas de pessoas que não nos compreendem, nós nos vemos como vítimas injustiçadas de questões que não dizem respeito a nós. É um problema grave que Elias enfrentava aqui, e você e eu vamos enfrentar, se já não temos enfrentado. E aí ele, de novo, dá o seu currículo vitae e a sua radiografia espiritual de Israel. Aí Deus não conversa, ele não questiona o que Elias está dizendo. Porque o Elias está dizendo é verdade em parte. Israel, de fato, quebrou a aliança, derrubou os altares, matou os profetas. Mas Deus começa a dizer: Elias, primeiro de tudo, eu não estou obrigado a agir sempre do mesmo jeito. Com Moisés, eu agi com terremoto, eu agi com vento, eu agi com trovão e fogo. Mesmo com você lá no Monte Carmelo, eu agi por meio do fogo. Mas eu não sou obrigado a agir sempre do mesmo jeito e nem sempre pelas mesmas pessoas. Acho interessante a fixação que alguns de vocês começam, talvez já tenham até trazido quando chegam no seminário, com personagens da história da igreja. Não há nada de errado em admirá-los, em conhecer as suas obras, em meditar naquilo que eles escreveram, mas muitas vezes isso acaba gerando uma fixação um tanto quanto doentia em certos personagens, de modo que nós lhes ignoramos as falhas e só lhes vemos as virtudes. Deus está dizendo: eu não preciso agir sempre do mesmo jeito que agi com Moisés, nem do mesmo jeito que eu agi com você há alguns dias atrás. O que Deus diz para ele? Vai,
volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Olha só, o deserto de Damasco. Opa, peraí, senhor. Deve ter algum problema com o seu Google Maps aí. Eu não pedi Damasco, eu pedi Samaria. O CEP está errado. Mas Deus diz para ele, não, vai para Damasco primeiro. Mas Damasco, senhor, Damasco é a terra dos sírios, dos grandes inimigos de Israel. É lá mesmo que eu quero que você vá. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Mas Deus, espera um pouco, a Síria não é o teu povo é Israel. Por que eu vou ungir um rei inimigo, pagão? Ele nem acredita no Senhor. Que tal isso em termos de imprevisibilidade? Se Deus tivesse dito, olha, vai lá para Samaria, pega um Acasias desse qualquer e unge esse camarada rei no lugar de Acabe. Elias tinha arrumado a mala ele tinha deixado com o seminarista lá, ele tinha juntado as suas coisas e ido embora. Mas Deus manda que ele vá a Damasco. Depois, volta de lá e unge a Jeú, filho de Ninsi, como rei sobre Israel. E para você não pensar que você é eterno e vai ficar aqui para sempre, unge a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta em teu lugar. Barbaridade. O que Deus está dizendo aqui? Deus lhe diz que pode agir por Elias, sem Elias, ou apesar de Elias. Isso é profundamente humilhante, pessoal. Foi humilhante para Elias e é humilhante para qualquer um de nós. Deus pode agir conosco. Deus pode agir sem nosco e apesar de nosco. Eu acho que eu até diria principalmente apesar de nós. Principalmente apesar de nós. Daí você tem um pouquinho dessa imprevisibilidade de Deus. Eu quero voltar um pouquinho e pensar na mente de Elias. Aconteceu tudo aquilo lá no Monte Carmelo. E Elias está pensando, legal, chegou a hora do reavivamento. O que Deus dá? Repressão. Puxa vida, Deus. Pensava que agora a coisa ia deslanchar. Deus dá para Elias uma transformação pessoal, enquanto Elias está esperando uma transformação nacional. Muita coisa já tinha acontecido que poderia proporcionar uma transformação nacional, mas Deus estava querendo trabalhar na vida do profeta como indivíduo. E aí, ao invés de comiserar-se com o profeta, Deus comissiona esse profeta a se tornar dispensável. Ouçam bem vocês todos que querem ir para o ministério. Sua grande missão no ministério é tornar-se dispensável. De todas as ocupações do homem, o ministério é a única cujo alvo é tornar-se desnecessário. Não é fácil tornar-se desnecessário. Às vezes as circunstâncias obrigam que você continue a ser necessário. Mas o ideal é que você se torne desnecessário. Que você concentre em outras pessoas. É isso que Deus está fazendo com Elias. Ele vai preparar esse tal de Eliseu. Ele agora é um agroboy. Ele está lá com a família dele, trabalhando na fazenda. Mas eu não quero esse destino para ele. Eu quero que ele seja o seu substituto. Vá prepará-lo. E essa é a nossa responsabilidade com vocês aqui. Nós queremos preparar vocês para se tornarem tão dispensáveis quanto nós somos ou em breve seremos. Quero terminar com algumas lições a título de recapitulação. A primeira delas é na crise que nós verificamos o tamanho da nossa confiança em Deus e da nossa dependência dele. É na crise que nós aprendemos que somos maioria desde que nós estejamos do lado de Deus e sejamos o único a vestir o uniforme do time dele. Frase famosa, né? Um com Deus é maioria. É na crise também que nós descobrimos que Deus tem muito mais recursos do que simplesmente nós. Embora Ele nos use e até se alegre em nos usar.
mas nós não somos indispensáveis para Deus. Elias era homem semelhante a nós. Será que nós vamos ser semelhantes a Elias? E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ter ouvido. Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram, SBPV Brasil. Palavra da Vida. Teologia para vida e ministério.